Quero aqui externar minha alegria, agradecendo ao Senhor por esse momento. Também quero agradecer a Deus pela sua vida que está aqui essa manhã. É bem verdade que para alguns é meio que difícil, né? Um pouco difícil, né? Porque o domingo às vezes trabalha a semana toda e domingo quer descansar um pouco mais, e principalmente quem trabalha no pesado. Não é fácil. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida e todos os demais que aqui estão, que há uma recompensa diante desse teu esforço. A palavra de Deus deixa bem claro que Deus não é injusto para esquecer do esforço que você tem feito para com o reino de Deus. Mas há uma recompensa. Então, creia que nesse momento Deus está providenciando todas as coisas para você chegar no destino que Ele já traçou e preparou para a tua vida. É bem verdade que Deus tem um plano em nossa vida. Sim ou não? Deus tem um propósito na vida de todos nós. Ninguém veio a essa terra, a esse mundo, por acaso. Ah, é obra do acaso, nasceu por acaso. Não. Você nasceu e não foi fácil. Para alguns foi extremamente difícil. Houve todo um processo, né? Tendo em vista aquele que nasceu prematuro e entre outras coisas. Então, cada um de nós temos uma história. Do nascimento até aqui, nesse exato momento. Mas todo esse processo, Deus estava lá. Deus sempre esteve lá. Até naqueles momentos que você talvez pensou que Ele não estivesse lá, Deus estava lá. Deus não nos abandonou em nenhum momento, irmãos. Nunca vai nos abandonar. Mas o que acontece, pastor, quando eu sinto aquele vazio, quando eu não sinto nada, quando vem aquela situação, aquele sentimento, aquele pensamento de desistir e jogar tudo para o ar? Não é Deus que se afastou de você. Foi você que se afastou dele. Por alguma situação você se deixou levar. Por algum pensamento. E isso não afasta, não é um pensamento ruim, muitas vezes, que afasta Deus da sua vida. Não, Deus está aí do seu lado. Sempre esteve. Mas às vezes é você que se afasta devido a esse pensamento. Você se afasta. Mas Deus não se afasta. E eu me lembro uma vez que eu estava orando e perguntando a Deus sobre essa questão. Por que às vezes a gente se sente assim tão desanimado? Sem forças para prosseguir, para continuar, não tem força, não tem nem um pingo de vontade, nem mesmo de vir para a reunião adorar o Senhor, num lugar como esse. Por quê? E eu estava orando, e um dia, Deus me deu uma visão sobre isso, e eu via quando uma pessoa caminhava, e havia alguém na frente, que ia abrindo caminho para essa pessoa passar, e essa pessoa atrás, ia caminhando, seguindo os passos daquela pessoa que ia na frente. Em dado momento, ela encontrou um buraco, e ele tinha que passar. A pessoa que estava na frente passou o buraco, com muita facilidade. Só que para ele, que estava indo atrás, ele achava que não era capaz, e tentou desviar o caminho. Nesse momento em que ele tentou desviar o caminho, ele tirou o foco, se perdeu, e foi para outro caminho, porque ele não conseguiu mais acompanhar. Aquela pessoa que na frente era Deus, abrindo o caminho, e a pessoa ia atrás, mas numa dificuldade, ela tentou desviar. Sabe o que Deus disse para mim? Nunca desvie o foco por causa de qualquer dificuldade. Daquilo que Deus preparou para a tua vida, não desvia o seu foco, nem para o lado, nem para o outro. Mas a dificuldade é grande, mas maior sobre a dificuldade é o Deus que tu serve. Amém, queridos? Então eu quero, diante dessa palavra, que você abra a Bíblia, a palavra do Senhor, em Mateus. Eu quero trazer aqui um texto bem conhecido de todos nós. Mateus capítulo número 6, se não me falha a memória, capítulo 6. Obrigado, pastor.
Mateus, capítulo 6. Você pode ficar de pé? Por favor. Capítulo 6, versículo 5. 5. Capítulo 6, versículo 9, irmãos. Versículo 9. Vamos ler a partir do verso 9. A palavra de Deus diz assim: portanto, vós orareis assim. Quem pode ler comigo? Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dar-nos hoje o pão para cada dia e perdoa nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Obrigado. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. A palavra de Deus é sobrenatural, irmãos. Eu acho interessante que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Sim ou não? Eu fiz aqui uns apontamentos aqui, não é muita coisa não, tem umas 10 páginas aqui. Só que eu não separei aqui. Pronto, isso. Tem um apontamento aqui, achei. Deixa eu separar esse aqui. Glória a Deus. Eu quero falar só sobre uma parte dessa oração. Como o tempo não dá, não é favorável a nós falarmos sobre cada palavra, cada versículo dessa oração, mas eu quero destacar aqui, que foi o que o Senhor colocou no meu coração, o versículo 10, que diz: venha o teu reino. Você pode repetir comigo? Venha. Mais uma vez? Aleluia. Essa oração, quando Jesus ensina aos discípulos, preste atenção uma coisa. Os discípulos já, quando Jesus escolhera os 12, cada um deles tinha a sua religião, sim ou não? Cada um deles fazia parte de uma religião. E a que predominava mais na época de Jesus, nessa época, era o farisaísmo, ou os fariseus. Mas havia os zelotes, os saduceus e uma raça de eus. Mas havia várias religiões, ou vários conceitos religiosos. Então, cada discípulo de Jesus, dos 12, tinha a sua mentalidade religiosa. Diga mentalidade religiosa. Você vai entender por quê. Diante da mentalidade religiosa que eles tinham, também tinham as suas crenças. Obviamente baseado no conhecimento da Torá, que é a Bíblia dos judeus. E para quem não sabe, a Bíblia dos judeus para nós, a Torá, chamado no hebraico, para nós é o Velho Testamento, composto pelo Pentateuco, pelos livros históricos e pelos salmos. Amém? Então a Torá dos judeus, que é o Velho Testamento para nós entendemos isso. E os judeus, diante desse conhecimento, eles tinham as suas concepções religiosas, como todos nós. Mas independente da sua concepção religiosa, da maneira como você pensa acerca da Bíblia, de Deus, da religião, não interessa. O que vai estar em jogo aqui é o que Deus pensa de nós. É o que Deus pensa de você, é o que Deus tem para a sua vida, é o que Deus projetou. Antes da fundação do mundo, como diz em Efésios, capítulo 1, Deus, antes da fundação do mundo, já escolheu você para um propósito. Agora é bem verdade que diante dessa escolha
existe o lado humano. Você aceita a escolha de Deus se quiser. Porque em nenhum momento na história Deus vai te obrigar a aceitar o que Ele tem para a tua vida. Não. Isso é fato. Deus expõe, Deus coloca diante de você um banquete. Você come, usufrui, se você quiser. Deus não vai forçar ninguém a aceitar algo que essa pessoa não quer. Sim ou não, irmãos? Deus poderia ter feito assim, onde poderia controlar todos os seres humanos? Poderia. Mas então Ele não seria Deus. Deus é Deus quando te dá liberdade de tu escolher o que tu quer. Deus é justo até mesmo nessa questão. Deus chega para o povo de Israel no Velho Testamento e diz assim, em Deuteronômio está escrito: proponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele ainda diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas. E quem é a vida? Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. Então escolhe, pois, a vida, para que vivas. É por isso, irmãos, que tem muita gente morrendo, vivendo como se já estivesse morto, sem perspectiva de vida, sem esperança de vida, sem esperança de uma vida melhor. Vive o físico, mas vive como se estivesse morto. Não tem esperança de nada. Porque esquece que Deus tem algo sobrenatural sobre a sua vida. Mas mesmo diante de todas as concepções desses discípulos, Jesus chega para ele e começa a ensiná-los algo que eles ainda não conheciam: o reino de Deus. Podemos observar, Jesus começa a pregar no capítulo 4, versículo 17 de Mateus. Você vai voltar, dever de casa. Jesus sai lá da tentação, você conhece essa história? Vence o diabo lá na tentação, no deserto. Entra na cidade. Não vai nem para a casa dele, não vai. 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, para um propósito de Deus, para mostrar que mesmo diante de qualquer tentação você pode vencer, porque ele venceu também, através da palavra. Jesus sai dali e vai para a cidade. Ele entra na cidade e começa a anunciar o evangelho. Ele começa a pregar, diz a palavra de Deus. E a pregação é essa: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Você imagina Jesus pregando? E o povo vai passando, vai olhando, vendo aquilo, ouvindo aquilo, e Jesus falando em alto e bom som: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Consegue imaginar Jesus pregando assim? E começou a vir aquelas pessoas, e ele começou a ensinar sobre, diga reino, sobre o reino. Só que quando Jesus começa, alguns que estavam ali, que Jesus escolheu depois, eles ouviram esse negócio de reino, não deram muito crédito. Jesus então vai pessoalmente lá onde eles estavam trabalhando. Lembra de Jesus quando ele chegou lá na beira-mar, próximo a um lugar onde ficavam os barcos dos pescadores? Jesus para, imagina Jesus olhando assim: ei, você! Aí um homem chamado Pedro: eu? Se é você mesmo, vem cá, por favor. Sim. Vem após mim, e eu te farei pescadores de homens. O que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele deixou lá a sua rede e seguiu Jesus. Não questionou nada. Logo na frente, estava lá, claro, Pedro e seu irmão André, os dois discípulos de Jesus. E foram seguindo Jesus. Lá na frente estavam mais dois irmãos. Estavam lá na sua loja, digamos assim. E eles estavam trabalhando, os dois estavam também trabalhando. E a Bíblia diz que os dois, chamados João e Tiago e João, a Bíblia diz que os dois estavam consertando redes. Diga, consertando redes. Os dois antes
Pedro e André, eles estavam lançando as redes. Eles tinham acabado de chegar, estavam lançando as redes. Por isso Jesus falou, vinde e vos farei pescadores de homens. Mas lá na frente Jesus encontra mais dois, eles estavam consertando as redes. Jesus olha para eles e diz assim, vem e eu vou fazer de vocês um referencial de milagres. Só que Jesus não chamou eles para pescar homens. A única referência onde Jesus fala que vai fazer deles pescadores de homens é para Pedro e André. Para Tiago e João, Jesus não fala isso, porque eles estavam o quê, irmãos? Consertando redes. Dois estavam lançando rede, e dois estavam consertando. Porque esse ofício deles estavam já determinando o que eles iam fazer no reino. Pedro seria pescador de homens, juntamente com André, e foi o que aconteceu. Tiago e João, eles já não lançavam redes, eles consertavam. E consertar redes está falando exatamente de consertar o que precisa ser consertado na vida das pessoas. Então Deus usa Tiago e João para consertar vidas através da palavra. Então, a uns Deus chama para lançar rede. Então lance, irmão. Pesque pessoas para Jesus. Mas a outros, Jesus chama para consertar, para tratar, né? Entenda o que Deus tem na sua vida, para que Deus está te chamando. Mas esses discípulos, eles passaram a entender algumas coisas que Jesus começou a ensinar sobre o reino. E deixa eu correr um pouquinho para você entender o que Deus tem para a nossa vida. Só que naquele momento, houve uma certa altura do ministério de Jesus, que os 12, Jesus já havia escolhido os 12 chegam para ele, em particular, e dizem assim, mestre, ensina-nos a orar. Mas eles tinham a religião deles. Mas eles chegaram para Jesus e pediram, mestre, ensina-nos a orar. Porque eles viam Jesus orando, e havia uma diferença muito grande na oração que eles faziam. Por quê? Porque a oração que eles faziam eram mecânicas, eram decoradas. Quando Jesus ensina sobre o Pai Nosso, você vai ver o contexto, onde Jesus diz para eles, vocês não vão fazer de vãs repetições, vocês não vão ficar repetindo essa oração. Não, a oração do Pai Nosso não é para ser decorada, não é para ser apenas colocada na cabeça. Essa oração do Pai Nosso, Jesus deixa isso bem claro, é para ser vivida, é para ser colocada em prática. Não adianta só decorar, não adianta só recitar, tem que viver para que tenha resultado. Por isso que na vida de muita gente, as suas orações não têm resultados, porque são orações mecânicas, decoradas. Isso não quer dizer que você não possa repetir ou insistir, não é repetir, deixa eu corrigir, é insistir com Deus em oração em algo que você quer, ali. Isso não é vãs repetições. Vãs repetições é quando você ora sem propósito. Toda oração diante de Deus tem que ter um propósito, diga propósito. É exatamente o que Deus tem na nossa vida, um propósito. Eu tenho que orar de forma que eu venha entender o propósito de Deus na minha vida. Ou continuar orando até que Deus me revele qual é o propósito dele na minha vida. Por isso que Paulo vai dizer, orai sem cessar, não desista de orar. Jesus no capítulo 18 de Lucas, ele vai ensinar o dever de orar, uma estratégia de orar sem nunca desanimar. O que é a insistência? Não desanime. Ah, mas eu não vejo resposta. Continue orando. Mas Deus não respondeu. Continue orando. Mas ore com propósito. Nunca sem propósito. E diante disso, Jesus começa a ensinar a eles. E uma das coisas que Jesus ensina é eles pedir ao Pai o reino. Venha o teu reino. Eu acho interessante que esse reino, irmãos, não é um reino qualquer. E é um reino desconhecido por muitos. Por quê? Porque nesse reino, não existe um ditador. Aonde um manda, simplesmente, e os outros a qualquer custo têm que obedecer, sob pena de ser até decapitado. Não, como acontece em muitas nações. Nesse caso aqui, o reino que Jesus ensinou, estava ensinando,
aos discípulos era um reino de paternidade. Ou seja, um reino que existe um pai e não um rei até então. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus começa pela palavra Pai. Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, não é isso? Quero destacar essas duas palavras. Então Jesus ensina. E o que representa o reino? O que quer dizer o reino, pastor? Eu queria conhecer mais sobre o reino. Um dia que você conhecer a fundo o que é o reino, você nunca vai ser a mesma pessoa. Por quê, pastor? Por causa da riqueza que o reino traz para a nossa vida. E uma riqueza que não perece, uma riqueza que não acaba, uma riqueza que é eterna. E muito mais do que isso, não é uma riqueza baseada em posses, é uma riqueza baseada naquilo que eu sou. Amém, queridos? Jesus ensina a pedir o reino. Quando Jesus diz assim, vós orareis assim, venha o teu reino, uma oração ao Pai. Então Deus está dizendo, Jesus está ensinando para os discípulos, peçam para Deus, que é Pai, trazer sobre vós um espírito de paternidade. E Paulo vai falar isso com muita clareza, ele muito enfático. Paulo vai nessa história, nessa revelação sobre filiação. Paulo vai dizer lá em Romanos que Deus nos adotou como filhos legítimos. Como assim nos adotou, pastor? A palavra de Deus vai dizer que nós nascemos órfãos. Ah, não, eu nasci da minha mãe, então eu tinha meu pai e minha mãe. Deus não está falando de forma biológica, Ele está falando de forma espiritual. Porque você não é um ser humano, como diz a frase do Dr. Laí Ribeiro. Você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. Você é um ser criado por Deus dentro de um corpo humano. Porque isso que nós chamamos de corpo vai para a terra, vai para o pó, da onde veio, irmãos. Deus fez o homem do pó da terra, vai voltar para o pó. Agora a alma que existe dentro desse corpo, aí sim é onde Deus quer trabalhar, aonde Deus está trabalhando. E aonde Deus está nos ensinando a pedir que Ele venha estabelecer sobre nós o espírito de paternidade. E quando o espírito de paternidade vem sobre uma pessoa, ela deixa de ser órfãos. Lembra quando Jesus disse assim para os discípulos, antes de subir ao céu, capítulo 14 de João? Jesus olha para os discípulos, eles estavam meio que tristonhos, porque Jesus havia falado que ia para o Pai, ia deixar eles, e eles iam ficar sozinhos, aí eles ficam tristes. Jesus, conhecendo o coração, Jesus olha para eles e diz assim, olha, não vos deixarei órfãos. Mas Jesus nunca chegou para eles dizendo que era pai. Não, Jesus nunca disse, em nenhum momento, que ele era pai dos discípulos. Mas Jesus apresentou o Pai que está no céu. Então, por isso que Jesus ensina na oração um modelo, a oração do Pai Nosso, aos discípulos pedir, venha o teu reino. Em outras palavras, Senhor, Pai, venha o teu espírito de paternidade, faz eu entender que eu sou filho, e como filho, eu sou herdeiro de todas as coisas do céu. É isso que Deus está nos querendo dizer. Você é filho. Você não é mais órfão. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Papai querido. O Espírito, está em Romanos, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, dentro de nós, que somos, o que, irmãos? Filhos de Deus. E se eu disser que existem muitos que agem como se não fossem filhos? Agem como se fossem bastardos, filhos rebeldes. Porque o pai deseja o melhor para o seu filho, no caso Deus, só tem o melhor, mas ele não quer.
Ele prefere fazer a sua própria vontade, porque acha que é mais fácil. E não é. Porque as consequências de se fazer a própria vontade contraria o propósito de Deus. Por isso que tem muita gente sofrendo. E alguns até perdendo a própria vida. Porque não entendeu ainda o verdadeiro significado de pedirmos o reino de Deus. Existe muito mais coisas, mas eu quero ser rápido aqui. A paternidade de Deus nada mais é do que a revelação do propósito de Deus sobre nós, como filhos, uma vez que Deus nos elegeu em Cristo para manifestação dos filhos ou dos verdadeiros filhos de Deus. Em Romanos, capítulo 8, você vai ler em casa, o capítulo 8 fala sobre isso muito claro. A palavra de Deus diz que a terra geme e arde ardentemente com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Só que em muitos casos tem acontecido o contrário. As pessoas não são ensinadas a buscar esse conhecimento como filhos de Deus. Por isso que agem de forma contrária a isso. Razão porque vivem fora do propósito. E o propósito de Deus é exatamente esse: fazer-nos verdadeiros filhos de Deus. Ah, mas alguém pode dizer assim: não, pastor, acho que o senhor está equivocado, porque todos nós somos filhos de Deus. Sim. Mas há uma diferença de filhos criados e filhos legítimos, formados por Deus. Formar e criar é diferente, irmão. E você vai ver isso lá em Gênesis. No capítulo 1, Deus cria o homem do pó da terra. Sim ou não? No capítulo 2, a palavra de Deus diz que Deus formou o homem do pó da terra. Está na Bíblia isso. Só estou repetindo o que está aí. Ó. Porque no capítulo 1 Deus fala que criou. E tem alguns teólogos por aí que dizem que é 2 Adão. Porque no capítulo 1 Deus cria um Adão. E no segundo capítulo Deus forma um Adão. É 2 Adão. E não existe isso. Não tem lógica, não tem sentido. Está entendendo a gravidade do problema de não se conhecer a verdade bíblica? É muito sério. E são teólogos. Mas por quê? Porque não entenderam o propósito real do reino de Deus na vida deles. Como filhos de Deus. No primeiro capítulo, quando Deus cria o homem, a palavra criar, no original hebraico é bara, ou seja, fazer aparecer a partir do nada. Então, no primeiro capítulo, Deus está criando não o homem em si, Deus está criando a matéria-prima que vai fazer o homem, ou seja, Deus está criando o pó da terra, que até então não existia. Deus cria o pó, e do pó, no capítulo 2, Deus dá forma ao pó, fazendo um boneco, o homem. Aí depois é que Deus sopra nas narinas dele e entra nele. Na verdade não entra, gera, digamos assim. Porque o texto vai dizer que de uma forma sobrenatural, quando Deus sopra o ruach no hebraico, ou seja, o sopro divino, Deus introduz dentro do boneco de barro. E a mistura do barro com o sopro de Deus é gerado um outro elemento espiritual, que é a alma e o espírito. Entendeu o mistério, irmão? Isso é sobrenatural. Era apenas um boneco de barro, mas a mistura do céu com a terra fez dele um ser vivente. Da mesma forma, quando você, que era apenas criatura, ou um filho criado, deixa de ser um filho criado, que você entende que você não foi só criado por Deus, você está sendo formado por Ele, através do Espírito Santo, para ser um filho legítimo, e como filho legítimo, Deus está dizendo, você agora não tem noção do poder que você tem. Por quê? Porque Deus desce do céu através de Jesus, e Jesus, através de Jesus, vem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem,
a palavra de Deus diz que o Espírito Santo passa a habitar dentro daqueles que creem, que aceitam Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E quando isso acontece, irmãos, deixa eu dizer aqui uma revelação para vocês terem ideia do que eu estou falando, do que Deus está falando aqui. Um ser humano, um homem mortal, quando ele se une com um demônio, com um principado, com um diabo, faz dele o quê, irmão? Um feiticeiro. Sim ou não? Um homem que faz aliança com um príncipe das trevas, faz dele um feiticeiro. Sim ou não? Isso é fato. Já fui para um bando, eu sei o que é isso. Agora imagina só um homem mortal, quando ele se une com o Espírito Santo, faz dele o que, irmão? Faz dele o que, irmão? Você está entendendo o poder que existe dentro de você? Você não está entendendo. Se a união com o demônio faz o camarada um feiticeiro, uma união de um homem com o Espírito de Deus, faz dele o quê? Um ser sobrenatural. O problema é que nós somos ensinados a destravar isso em nossa vida. Pelo contrário, nós somos ensinados a viver travados debaixo de um sistema religioso. Paganismo é o nome chamado para a palavra certa dessa religiosidade. Jesus não veio trazer religião, e muito menos uma nova filosofia. Jesus chegou a dizer: eu não vim desfazer a lei, eu vim para cumprir. Porque os religiosos achavam que Jesus estava querendo desfazer a lei. Não, Jesus veio para cumprir a lei. E como cumpridor da lei, ele teve legalidade, direito legal, o único que cumpriu todos os mandamentos. Porque todos os homens de Deus e todos os homens na história falharam. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, com exceção de Jesus. Por quê? Porque Jesus vem como Deus, entra no tabernáculo humano, ou seja, Deus como um ser divino, Jesus como Deus que Ele é, pré-existente antes mesmo da fundação, porque Jesus vai dizer para os religiosos, no capítulo 8 de João, ele diz assim para os religiosos: olha, vocês estão falando besteira, vocês não sabem nem o que vocês estão falando, vocês acham sábio demais, mas deixa eu te dizer uma verdade aqui, eles achavam-se sábios demais acerca de Abraão, da doutrina de Abraão. Aí Jesus olha para eles: olha, vocês não sabem o que vocês estão falando, mas eu existo antes mesmo de Abraão. Se vocês conhecessem o Pai, disse Jesus, vocês saberiam o que eu estou falando. Mas como eles não conheciam, é o que acontece hoje, né, irmão? Interessante. Hoje existe um crente que não conhece a Deus como Pai, ele conhece Deus como juiz, como advogado, como uma série de coisas, como médico, menos como Pai. Porque no dia que ele conhece Deus como Pai, a vida dele é outra. Ele é transformado pelo Espírito de paternidade. Porque o Espírito Santo é um Espírito de paternidade, irmão. Ou seja, como assim, pastor? Ele vai trazer a revelação, através da palavra, de quem você é no reino de Deus. Por isso que todos os ensinamentos de Jesus, principalmente as parábolas, é dever de casa, você vai ler isso na Bíblia. Todas as parábolas de Jesus, ele faz comparação a quê? A religião? Não. Ele faz comparação ao reino de Jesus. Começa a dizer: vou dizer o que eu comparo ao reino de Deus. Eu comparo o reino de Deus ao grão de mostarda. Eu comparo o reino de Deus aos lavadores da vinha. Eu comparo o reino de Deus a 10 virgens. Eu comparo o reino de Deus, Jesus vai falando. Ou seja, todas as parábolas são comparações de coisas e objetos para ensinar verdades sobre o reino de Deus. Jesus morre na cruz, mas antes de expirar na cruz, um homem malfeitor, haviam dois de cada lado, um de cada lado, e a palavra de Deus vai dizer que um deles se arrependeu. Ele olha para Jesus na cruz, porque antes dos dois ou dos três estarem na cruz, esse ladrão que se arrependeu, irmãos, ele já tinha ouvido Jesus falar e anunciar sobre o reino de Deus. Por quê? Porque na cruz, quando ele se arrepende, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor,
Eu sei que o Senhor vai para o seu reino. Eu sei que o Senhor tem um reino, porque o Senhor falava lá quando o Senhor estava lá embaixo. E eu ouvi o Senhor falar. Então eu sei que não sou digno de entrar nesse reino, porque sou malfeitor. E eu me arrependo agora, eu sei que é tarde demais, mas se ao menos o Senhor lembrar de mim no seu reino, eu vou morrer feliz. Jesus olha na mesma hora para ele, com o coração arrependido, e diz: filho, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ainda hoje você vai entrar no reino comigo. Até na cruz Jesus ensinou sobre o reino, irmãos. Por que eu vou fugir disso? Eu não estou inventando nada, está na Bíblia. Todos os ensinamentos de Jesus é sobre o reino. Todas as pregações é sobre o reino. Quando Jesus ressuscita, capítulo 1 de Atos, antes dele subir ao céu, ele ficou 40 dias com os discípulos. Está na Bíblia. Aí, nesses 40 dias, a Bíblia diz o quê? Capítulo 1 de Atos. E Jesus passou os 40 dias ensinando aos discípulos e dando as últimas instruções acerca do reino de Deus. Jesus começa o ministério falando sobre o reino e finaliza o ministério falando sobre o reino. Aleluia. Reino fala de governo, diga governo. Quando você pede: venha o teu reino, você está dizendo o quê? Jesus está ensinando o quê? Senhor, venha o teu governo sobre mim. Venha, estabelece o teu governo, porque o governo de Deus é organizado. O governo de Deus tem as suas regras. E eu vou mais além. O reino de Deus não tem crise. Sabe por que muito crente vive em crise, irmão? E crises espirituais, porque não tem o reino de Deus na sua vida. Não entende, não sabe o que significa e o que representa o reino, portanto não vive o reino, não sabe o que é o reino, está perdido nesse reino. E porque está perdido no reino, vai colocar a culpa em quem? No pastor, no fulano de tal, na esposa, no filho, seja lá o que for, no amigo, no patrão. Não interessa, viva o reino. Porque se você viver o reino, não importa o que os outros vão fazer contra você. O que vai acontecer é que se você viver o reino, aonde você pisar, o governo de Deus vai estabelecer. Quem vai mandar? É Deus através da sua vida. Pode acontecer daquele lugar não ser para você, Deus vai te tirar de lá. Então Deus vai criar situações para você sair de lá, ser empurrado de lá. E quando isso acontece, não te preocupe: eu fui injustiçado. Não, você não foi injustiçado, irmão. Entenda, você é filho de Deus. Deus está simplesmente te tirando de um lugar que está limitando a tua visão. Deus está te tirando de um lugar que não vai fazer você crescer, não vai fazer você evoluir. Então Deus está te tirando desse lugar e te levando a outro lugar muito maior, para que você cresça. Você precisa crescer como filho de Deus nesse reino. Você está entendendo, irmão? Isso é muito sério. Quando os discípulos entenderam isso, irmãos, quem foram os discípulos? Quem foram os apóstolos? Eles conquistaram o mundo da época, 12 homens. Você não é diferente deles. Nós não somos diferentes deles. Porque eles eram muito falhos. Lembra de Pedro? Quem foi Pedro? Negou Jesus 3 vezes. Quem foi Pedro depois da ressurreição? Quem foi Pedro depois que ele subiu ao céu? Quem foi Pedro depois que entendeu que era filho de Deus e deveria viver como filho de Deus? Foi um homem, eu estou falando de homem, irmão, não é anjo. Um homem que negou Jesus 3 vezes, quando ele, o espírito de paternidade, se apossou dele, transformou a vida dele. A palavra de Deus diz em Atos, aonde ele passava, ele não precisava fazer nada, ele passava a sombra dele. Quando passava por cima dos enfermos, doentes, lunáticos, pessoas problemáticas, as pessoas eram curadas, libertas, saradas. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Qual o propósito, pastor? É curar a tua alma, para que você possa curar outras pessoas. Esse é o propósito de Deus, entenda isso. Porque doente não cura doente, irmão. Pelo contrário, faz adoecer mais a outra pessoa. O que tem de gente doente, problemática por aí, irmão, isso não é brincadeira. Não estou falando lá no mundo, não. Estou falando dentro das igrejas por aí. Que não entenderam o propósito de Deus e vive gladiando-se com as outras pessoas. Viva o reino. Viva o reino. Pare de
destilar essa mentalidade medíocre, que você tem que ser melhor, que você é o melhor, que você, ou ao contrário, ou que você é um coitadinho. Não, entenda a sua identidade no reino. Descubra quem é você no reino. Deus já está falando aqui, eu sou filho. Você pode declarar isso, irmão? Eu sou filho. E como filho eu sou herdeiro com Cristo das promessas. Irmãos, são 33.000 promessas. E a mais importante delas é a salvação. E o crente, tem crente coitado, vive se lamentando nos cantos por aí, se lamentando. Irmão, quando alguma coisa dá errado em nossa vida, eu aprendi isso. Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Não é isso que deu errado que vai fazer eu desanimar, muito pelo contrário. Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Aliás, Senhor, o que o Senhor está querendo me sinalizar? É bem verdade que existe muita coisa que a gente pode evitar, sim ou não? Como, pastor? Orando antes. Mas nós temos uma preguiça, irmão, de orar antes das coisas, de qualquer decisão, qualquer... Então essa preguiça de orar nos faz perder muitas oportunidades gloriosas. Mas se todos nós fizéssemos isso, a história seria outra. Mas nunca é tarde, né? Diz o ditado, nunca é tarde. Fale comigo, vem o teu reino. Reino fala, eu vou finalizar com essa, não dá para falar sobre tudo. Reino fala sobre cultura, diga cultura. Cultura nada mais é do que tudo aquilo que envolve ideias, crenças, hábitos, costumes, tudo que envolve uma sociedade, uma comunidade. Quando Jesus ensina aos discípulos a pedir o reino de Deus sobre a vida deles, Jesus estava dizendo o quê? Peça sobre a vida de vocês uma nova cultura. A cultura do reino. A cultura do reino tem um idioma diferente, uma linguagem diferente, atitudes diferentes, uma visão diferente, um modo de se comportar diferente. E quando você toma posse, quando você decide viver essa cultura, e alguém pode dizer, mas aonde eu encontro essa cultura? Na Bíblia. Alguém pode dizer assim, mas então eu tenho que viver como os judeus viviam? Não. A cultura de Deus, preste atenção, versus a cultura do homem. Qual a diferença? A diferença é muito simples. Quando uma cultura dos homens é contrário à cultura de Deus, ou à cultura do céu, que vem através do reino, aí essa cultura, ela não é aprovada por Deus. Deu para entender? Essa cultura, eu não tenho obrigação. Por isso que muitos morrem, até hoje acontece isso, irmão. Por quê? Porque alguém se converteu ao evangelho e conheceu uma nova cultura. E porque conheceu uma nova cultura, o que aconteceu? Eles deixaram a cultura velha, ou a cultura antiga, antes que eles viviam, onde eles cresceram naquela cultura, e por deixar essa cultura, a própria família manda decapitar ele, porque não aceita que ele viva uma nova cultura. Não procura conhecer essa cultura, simplesmente rejeita e manda matar. Não importa se é filho, se é pai, se é mãe, não importa. Eles mandam, a própria família manda matar, porque eles não aceitam viver uma outra cultura. Agora, uma cultura que vem contra os princípios de Deus, eu tenho obrigação de obedecer, irmãos? Não. Agora, a cultura de Deus, ela não é que ela vai contra a cultura dos homens, mas a cultura de Deus, ela vai a favor da palavra. E a palavra de Deus é a verdade. Nada mais que a verdade. Então nós temos que viver pela palavra. Não importa se vai contrariar alguém, você é filho. E como filho, você tem que viver a cultura do reino de Deus. Amém, queridos? Viva a cultura. Porque a cultura do reino, você não tem noção, irmãos, dos resultados daquele que decide viver a cultura do reino de Deus.
Jesus chega a dizer que aquele que não entra no reino de Deus não pode ver a Deus. Está em João capítulo 3. Ele fala para aquele homem religioso, Nicodemos, e diz: ô Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Como assim nascer de novo? Eu vou ter que entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Como assim? E era religioso, teólogo, profundo conhecedor da Torá. Aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele olha, Jesus olha para ele e diz: olha, não te admires de eu te dizer que é necessário nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito como filho de Deus é Espírito. Por quê? Porque você não vai ser mais controlado. Um filho de Deus não é controlado pelo seu espírito, pelas suas emoções. Não, o filho de Deus é controlado pelo Espírito Santo, que é o Espírito de paternidade. Fique de pé nesse momento. Aleluia. Você é filho, você é filha. Não aceite nada nesse mundo dizer que você não é. A palavra de Deus é a verdade, irmãos. Você é filho e filha de Deus. Quer que eu fale mais? Para a gente orar? Como filho e filha de Deus. Sabe o que significa isso? Você é príncipe e princesa de Deus. Porque todo filho de rei é o quê, irmão? Príncipe. Quando Jacó lutou com o anjo, Deus, através do anjo, falou o quê? Você, o seu nome é Jacó, mas não vai ser mais Jacó, porque você decidiu viver a minha excelência na tua vida. Então o teu nome será Israel, que significa príncipe de Deus. Você é príncipe, você é princesa. Não aceite nada, nenhuma cultura desse mundo, seja qual for, tirar essa consciência de você. Você é filho, viva como filho. Feche os teus olhos. Você pode agradecer a Deus, porque você é filho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, Pai. O poder e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre, amém. Deus, diga para ele, o reino. Declare essa noite, irmão, que o reino, o poder e a glória pertence a Ele. Quando você pede o reino, você está pedindo o poder, a glória e a honra. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre, amém. Te adoramos, Senhor. É o teu reino para sempre. Amém. Oh, levanta a tua mão para adorar, filho e filha de Deus. Oh, amado Pai. Amado Pai. Te adoramos, Senhor. Deixa o céu. Somente o Senhor é o nosso Deus. Nosso Pai, Paizinho amado. Abba, Pai. Oh, nós te adoramos. Estabelece, Senhor, derrama sobre nós o espírito de paternidade. Derrama, Senhor, sobre as nações o espírito de paternidade. Que todo espírito de orfandade caia por terra. Todo espírito de rebeldia caia por terra. Todo espírito, Senhor, que contraria o espírito de paternidade cai por terra. Em nome de Jesus. Receba o espírito de paternidade, irmão. Diga para ele: tua é a glória para sempre, amém. Teu é o rei. Diga: teu é o povo. Abre a tua boca, filho e filha de Deus, e adore. Aleluia. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Eu sou filho. Eu sou filho, Pai.
é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. Levanta a tua mão para adorar. O Espírito de paternidade está aqui sobre nós. Receba, irmão. Receba o Espírito de paternidade. Não aceite viver essa vida fria e vazia. Não aceite isso. Você é filho e filha. Seja cheio da presença do Pai. Seja cheio agora. Diga para Ele: Pai, a palavra de Deus diz: vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos quantos pedirem a Ele. Peça, irmão. Você é filho. Adore. Adore.